Eu penso, Ronaldo, que realmente é questão de preparo. São situações em que a gente se encaixa, segue uma, vamos dizer assim, uma liturgia. Quando eu digo isso, uma liturgia, o que é? As famílias, determinada época, no meu caso mesmo, e famílias com oportunidades, sabe, os filhos fazerem faculdade, e estudarem, ter condições, e tudo isso levaria esse conceito, essa ideia de, através do conhecimento, adquirir. Nunca a gente fazia uma relação direta sobre a intervenção divina, né, nesses temas, nessas questões. Sempre havia um. Por quê? Como se preparar? Quais as condições eram propostas para nós vivemos numa situação? Eu creio que a sua adolescência, a sua preparação intelectual difere de outras pessoas. Entendeu? Então, como ele diz assim, e o cara, o multibilionário diz, não, Deus tinha uma tarefa realizada e me achou preparado, né? E aí é aí onde eu estou colocando. Mas ele achou preparado em quais questões, em quais termos, né? Para esse foco na questão de ser um multibilionário. Então, assim, eu fui educado, fui mostrado, a mim foi ensinado que é importante o intelecto, o conhecimento, algo que possa me proporcionar, dentro desse sistema, uma situação e condições de você superar. A gente costumava dizer, né, para vencer na vida, poder se virar, de como correr atrás em busca dos seus objetivos, de ter sua casa, constituir família e etc. E eu vejo, Ronaldo, que no decorrer da minha experiência com base nisso, eu fui correndo atrás dentro das condições, me preparando, buscando conhecimento, buscando estar apto a desempenhar um papel. Eu vi pessoas que, tanto em várias áreas que nós buscamos conhecimento, uns conseguiram superar, outros, sabe? Sempre me observava assim, caramba, nitidamente, assim, a gente fazia um cursinho junto e tal, e eu sempre mostrava uma capacidade maior do que fulano. Fulano hoje está em tal situação, e eu estou nessa situação. Aquilo nunca me denigriu, aquilo nunca me deixou para baixo, mas já aconteceu, não foi uma, duas vezes, não, várias vezes. Né? Pessoas com outro conhecimento, com outro entendimento, principalmente entendimento de Cristo Jesus, entendimento de Deus, de buscar, de querer, entende? E vários outros pontos assim que eu vejo que eu tenho um desempenho melhor, com base naquilo que eu creio. Não ser melhor, ser prepotente, não é isso. No que eu creio, eu tinha um conhecimento maior por conta da minha educação. Eu fui instruído pelos princípios cristãos. Né? Então, assim, de repente, eu nunca estava preparado, e porque fulano está preparado, eu no colégio desempenhei um papel bem melhor, tirava melhores notas. Hoje ele tem um desempenho, vamos dizer assim, uma posição, um status melhor que o meu, e ele nem crê tanto em Deus como eu. Sabe? Situações assim. Mas isso eu nunca me preocupei, na verdade, não, assim, não é preocupação. Eu sei que tudo é possível. Né? A gente tem vários textos que mostram para a gente que Deus trabalha na nossa vida, nos capacitando, nos dando, suprindo as necessidades. E eu tenho, vez ou outra aqui, eu chego aqui, converso com a minha e faço questão de mostrar para ela a felicidade que eu estou em ter a paz, de chegar na minha casa, com a toda a simplicidade que é na minha casa, mas eu chego, nós estamos em paz, nós estamos bem.
não há conflitos, e isso é maravilhoso. Os nossos filhos estão aqui, participam com a gente das coisas. Ele fala, eu estou fazendo isso, eu vou lá e socorro. Eu acho isso fantástico, eu sou muito feliz com isso. E eu consigo diferenciar. Agora, aí você me pergunta, está feliz? Estou. Agora, vez por outra, eu fico sim, perguntando, me esforçando, como agora mesmo. Eu estou numa trabalheira grande. Por quê? Porque eu quero sim, eu quero estar apto em condições para estar em Caxambu de 30. É um objetivo. Porque eu estou correndo atrás, estou indo atrás de meios para estar lá. Essa é a minha vontade. Eu não acredito assim, porque eu quero estar lá, Papai do Céu vai aparecer na minha conta amanhã o dinheiro exato para isso. Pode ser possível? É possível isso acontecer. Mas eu nunca parei para não, vou insistir nisso, para que isso aconteça. Porque, porque eu acredito que eu tenho que fazer por merecer, sabe ou não? Eu batalho, eu estou correndo atrás. O Senhor vai abrir portas, vai me favorecer nisso? Vai. Eu tenho certeza, mas eu não posso ficar sentado aqui no sofá esperando que isso aconteça. Eu estou fazendo a minha parte, coloquei no meu coração, determinei para ele, externei minha vontade. Pai querido, eu quero estar junto com os irmãos. Há um propósito para isso tudo. Quão glorioso foi estar lá a primeira vez e tu tens preparado isso para nós. O filho que vem de ti, eu quero participar. E todo dia me levanto cedo e corro atrás. Né? Então, assim, eu vejo os textos, eu sei que isso acontece, eu vejo história, texto na Bíblia que mostra. A Bíblia mostra o nome de Deus com tamanho fé, maravilhosa, uma coisa admirável a vida de Jó. E tem tantos outros também falando, e Deus o abençoava, e ele era o homem mais rico do Oriente. Então, assim, tem muitas coisas que é possível que o Senhor favoreça nesse sentido. Não adianta pensamento, desigualdade, somos iguais. Não. Existe desigualdade. E o fotógrafo não é nunca igual ao multimilionário, principalmente em finanças. Pode ser igual em outros pensamentos. Espirituais, pensar em formação, mas sempre há desigualdade, nunca somos iguais. Do ponto de vista, igual que qualquer. Mas o Eu não pensamento, sou igual. é que o pensamento muito bilionário também entendia. E assim, que diante de Deus não é certo. Diante de Deus é igualdade. Foi isso que ele quis dizer. Eu entendi ele mostrar esse ponto. Nós somos iguais. Deus tem algo para resolver e escolhe alguém capacitado. E ele estava preparado e ele. Como humanos, somos iguais. Ninguém é melhor que ninguém. Mas, na vida geral da vida, não existe desigualdade. Posso pegar um pouquinho a conversa aí, não? É claro. Estamos dentro de você. Paulo, Rejane, Adriano, Rosilma, meninas, boa noite a todos aí. Eu joguei um vídeo aí na família Manu, tá? Não sei se vocês assistiram. Assistiu, Paulo? Assisti. Então, estou pedindo opinião aqui, né, da família da dona Lourdinha aí, Anselmo, né? E também quero escutar também de vocês aqui. A intenção somente é uma coisa, tá? A preparação que está lá, eu vou falar de uma outra maneira. Mas é importante que a gente também saiba que aquilo que o cara falou ali pode acontecer. Não tenho receio nenhum. Né? A riqueza não tem incompatibilidade nenhuma com Cristo Jesus. Tá? Pelo contrário. Faz parte de andar com Cristo Jesus o desfrute da riqueza. Ok? Então, isso é importante a gente gravar na nossa mente.
Mas o cara falou de uma maneira ali bastante interessante, né? Ele estava falando o seguinte: na hora que surgiu um problema, eu estava preparado para ele. Então nós somos iguais. O detalhe é que, naquele instante em que o problema surgiu, eu estava preparado para ele. Tá? E é essa situação que eu quero mostrar para vocês, né? Uma perspectiva do que nós estamos falando nesses anos todos aí, que é um problema que a humanidade tem. Qual é o problema? Ela está na expectativa da manifestação dos filhos de Cristo Jesus. Tá? E ela geme, né, por essa manifestação de Cristo Jesus. E se ela geme, é porque realmente ela sabe que necessita dessa manifestação de Cristo Jesus. Tá? Então, é um problema. Percebe? É um problema que a humanidade toda tem. Consequentemente, é um problema que também nós temos. Tá? E é justamente esse detalhe, né, da preparação que você tem que ter para esse momento que existe uma necessidade. Tá? E, querendo ou não, a todos aqui que estão me escutando, nós somos já multibilionários das revelações de Cristo Jesus. A gente tem escutado coisas tremendas aqui na nossa reunião e é uma pena que a gente não está conseguindo ainda expandir isso para as pessoas. Agora, enquanto isso, tá? Eu quero falar uma coisinha para vocês. Nós ainda precisamos de nos preparar mais. Né? Nós já estávamos preparados para estar nessa situação. Entende? Então, o meu sentido é o seguinte: as coisas que eu não vi, as coisas que eu não percebi, as coisas que nem passou pelo meu coração é o que Cristo tem reservado, porque eu o amo. Né? Então, esses detalhes, né? Eu vou falar um pouquinho aqui de uma pessoa que eu admirava muito, o Walt Disney. Vocês conhecem? Vocês lembram do homem, né? Da Disneylândia e tudo. E ele falou uma frase que eu achei bacana demais da conta. Se o ser humano consegue imaginar, ele consegue fazer. Tá? Guardem bem isso no coração de vocês, porque, olha bem, olha o que Cristo falou: o que não passou pelo coração dos homens, o que não passou ainda pelo nosso pensamento. Se você não sabe, você não pode desejar. Se você não pode desejar, você não recebe aquilo que está lá preparado de antemão para você. Percebe? Preparado de antemão para você. Então, eu quero hoje, se eu puder, de alguma forma, cooperar com todos aqui, eu quero chamá-los à preparação para algo que nós ainda não experimentamos, para algo que nós ainda não visualizamos na nossa mente, tá? Então, pessoal, o que acontece? Coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, nem tampouco passou pelo coração dos homens, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Tá? Comecem a verbalizar isso. Né? Eu estou ouvindo, eu estou vendo, e eu estou com isso no meu coração. Eu quero a plenitude da divindade manifestada em mim. Isso é preparação. Isso é o ponto-chave dessa situação. Esse é o momento exato em que a humanidade geme pela tua manifestação, minha irmã, meu irmão que estão aqui me escutando. Tá? A humanidade geme por você. Você tem o Espírito de Cristo. Tá? Então, consequentemente, nós temos que estar preparados para esse momento. A forja, né? Está escrito lá, né, que Jesus Cristo, né, João Batista batizava na água, mas vem aquele que vai batizar no Espírito e no fogo, que é Jesus Cristo, tá? Ou Cristo Jesus. Eu prefiro mais Cristo Jesus.
E é justamente isso que está acontecendo. Nós estamos sendo forjados. O que é forjar? É colocar no fogo. É derreter todinho, né? Toda vez. Eu acho muito forte essa situação. Quando você derrete um metal, todas as impurezas afloram. Aí você passa uma espátula em cima da superfície do metal, por exemplo, e tira todas as impurezas. Agora, sai um pouco de metal bom naquela impureza. Só que o ganho, né, dela, para poder você fazer de novo, né, é muito pequeno. Mas, numa outra situação, numa outra preparação de forja, ela pode ser misturada de novo e ela vai, quando vê, fica só impureza mesmo, né? E aquilo, como diz, é lançado fora, tá? O ouro, para poder ser refinado, ele é derretido 7 vezes, percebe? Quanto mais forja ele passar, quanto mais batismo de fogo ele passar, mais puro ele vai ser. Entende? Então, é o que está reservado para nós. É essa preparação, né, de batismo no Espírito de Cristo Jesus e no fogo que o Pai está nos levando. Ok? Isso vai nos fazer ser, sim, bilionários nos mistérios de Deus. Porque se você não tiver no teu coração, se você não ter escutado, se você não tiver o desejo, aquilo não vai acontecer através de você. Vai acontecer através de outra pessoa que estiver preparado, tá? E tem uma coisa assim, meus irmãos, que a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? Ainda choca quando eu falo que Jesus não pode ser meu Salvador. Eu vou bater nessa tecla até que isso seja uma verdade para todos, tá? A salvação de ave não pode te salvar, entende? O ministério que ele exercitou aqui foi para os judeus. Ele veio para as ovelhas perdidas de Israel. Ele não veio para os gentios. Lembre-se disso, não pode haver quebra de contrato. Yahvé é um Deus de justiça. Ele ministra justiça. Ele não iria quebrar o contrato em hipótese alguma. Agora, o pior povo do mundo, Yahvé escolheu para ele. Está escrito lá que era uma prostituta do mundo, aquele povo. Entende? Agora, ele purificou, ele lavou, ele fez isso, ele fez aquilo outro, não sei o que, 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 e tornou aquele povo o povo dominador de toda a nossa humanidade, de toda a nossa vida aí, se vocês olharem bem. Quem está com empréstimo bancário tem mão de judeu. Você é servo desse empréstimo bancário que você pegou. Então, eu confesso, eu sou um dependente do sistema bancário que tem a intervenção de judeus. Então, hoje eu estou sob o domínio judaico. Tá? Então, existe ainda uma situação em que nós ainda estamos dependentes desse sistema. Ok? E por haver essa dependência desse sistema, você tem que saber certinho o que é que está no teu coração. Ah, eu sou o devedor do sistema bancário. Pode estar no teu coração isso. Ah, eu sou não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu também não sei o que é o não sei o que, né? Mas eu sei o que são os meus não sei o que, entendeu? Então, os meus não sei o que eu posso falar, entende? E eu tenho realmente batalhado para estar livre de toda essa sistemática mundana, tá certo? Porque eu tenho uma preparação. Talvez a minha preparação não é para ser multibilionário, que nem o caboclo lá. Mas, cara, eu tenho sido forjado no fogo do batismo de Cristo Jesus de uma maneira fantástica. Percebe? E nessa maneira fantástica de eu me manifestar sobre a face da terra,
tem que ser condizente com aquilo que o Cristo fala, que ele é provedor de todas as necessidades do seu corpo. Ele é o gerador de toda a bênção do seu corpo, de todas as necessidades do seu corpo. Consequentemente, você não pode estar dependente do sistema. Mas eu tive que fazer isso, porque do contrário eu não teria capital para poder investir na empresa. Eu tive que fazer aquilo outro, senão eu teria condição, não sei o que. Tudo bem, é o que eu tive naquele momento de fazer, né? Bem, na minha vida aqui, eu tive alguns anjos na minha vida, né? Toda vez que eu puder, eu vou falar sobre isso. Paulo e Rejane, né? Vocês estão e ainda são anjos nas nossas vidas, tá? A gente tem podido agradecer a Cristo Jesus, né, pelas obras que ele fez em nossas vidas através de vocês. E amém por isso estar aqui. Agora, a honra é do Paulo? A honra é da Rejane? Não, a honra é de Cristo Jesus. E usou o Paulo e a Rejane para libertar um cretino que nem eu. E o que acontece? Esse cretino não é mais um cretino, tá? Esse cretino tem o pensamento da arrogância, até se você quiser chamar assim, de que eu estou me tornando à semelhança de Cristo Jesus. Tá? Se alguém quiser me chamar de arrogante, fique à vontade, não tem problema. Mas uma coisa é certa: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo avante no meu alvo, que é quem? Jesus? Jesus Cristo? Ou Cristo Jesus? Cristo Jesus. Percebe? Parece que não tem nenhuma diferença. Meus irmãos, tem toda a diferença do mundo. Tem toda a diferença do mundo. O mundo ainda não escutou o que você está escutando aqui nessas reuniões de sábado. Tá certo? A gente tem colocado alguma coisa aí na internet, mas não pegou fogo ainda, entendeu? Uma outra pessoa está falando, então nós temos o privilégio de escutar o que nós estamos escutando. Amém. O que é isso, senão o cumprimento? O que os ouvidos não ouviram, o que os olhos não viram, nem tampouco passou pelo coração do homem, é o que o Pai tem reservado para aqueles que o amam. Então, primeira preparação: você ama a Cristo Jesus? É uma pergunta. Você amando Cristo Jesus, você tem todo o acesso a essa bênção. Então, os teus olhos estão vendo, os teus ouvidos estão ouvindo, está no teu coração. Agora, o que você precisa? Você precisa de tomar naquela farmácia, né, espiritual, 2 remedinhos bons, né, que eu escutava lá na minha época de eletrônica, né, 75, 76. Civirol e Simancol. Vocês já escutaram esses 2 remedinhos, né? Se banca e se vira. Hein? Se banca e se vira. Pois é. Então, a primeira coisa, nós temos que nos mancar. Quem é que nós somos? Caramba, nós somos filhos de Cristo Jesus. O Espírito de Cristo Jesus está sobre nós. Amém. E é esse Espírito que faz com que você esteja preparado para as obras maiores que o próprio Cristo falou a teu respeito. Amém. Percebe? Então se vira agora, né? Se mancou? Agora não dá bom, vamos se virar agora, para poder que isso seja o quê? A expressão exata do nosso ser em Cristo Jesus. Entendeu? Então, comece a pensar: eu preciso de se virar, eu preciso de me mancar, eu preciso né? Faça isso acontecer na tua vida, porque isso vai colocar no teu coração o exercício de fé que vai te possibilitar a imaginar o que nós estamos falando. E se você conseguir, na tua mente, imaginar você ser a plenitude da divindade expressada sobre a face da terra, nada nos será impossível.
Você consegue somar junto comigo nisso? Amém. Consigo escutar amém aí de todo mundo ou não? Amém. 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 Então, meus queridos, eu preciso, junto com vocês, chacoalhar. Desculpe o termo, irmã Lourdinha, eu tenho que meter o pé na bunda de vocês para ver se vocês reagem. Entendeu? Porque nós temos que andar. Nós temos que andar com esse trem. Tá? E agora é o seguinte, sabe qual que é a maior manifestação da carne? Você sabe, não? Alguém sabe me falar qual é a maior manifestação da carne? A maior manifestação. É a maior manifestação da carne. É o pecado. Não é. Aí que tá, irmã. Não é. Olha bem. Abram para mim lá em Filipenses 3, por favor. A manifestação da carne está no verso 4 aqui. Eu vou ler para vocês. Posso ler? Posso ler? Filipenses 3, 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda. Olha a confiança na carne, olha a manifestação carnal. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Isso que é a manifestação carnal. Estou chutando a bunda de vocês. A gente pensava que era pecado, que era isso, que aquilo outro. Pessoal, a manifestação carnal na lei mosaica, esse é o nosso maior problema. Enquanto você estiver com um pé na lei mosaica, você não vai entrar na bênção do Deus vivo, do Deus de Cristo Jesus. Não vai. É essa preparação para o santo evangelho que fala lá, esquecendo-me, né? Olha bem, ele continua. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. E vai andando, né? Sim, deveras consigo tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Olha bem, ei, Sara, a minha sobrinha, né? Eu vou chamar de sobrinha, né? A filha do Manel. E ser achado em ti. Eu preciso disso, ser achado em Cristo Jesus. Não tendo justiça própria, que procede da lei. 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 O disco furou aqui. Não tendo justiça própria, que procede da lei. Senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Olha bem, para tudo isso aqui, se você não deixar a lei mosaica e adentrar na nova lei, o que é a fé em Cristo Jesus, o verso 10 não acontece em você. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. E ele continua. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já conquistado, obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Percebe? As manifestações da carne, vocês querem ler novamente? Ou tem alguém que não concorda comigo que a manifestação da carne é andar na lei mosaica? Concordo.
Se tem alguém que não concorda, manifesta aqui, por favor, que eu tenho que andar para frente. É a última chance. Só a manifestação da carne. É que eu estou pecado. Ele aqui mostrou claramente que está conforme a lei de Deus. Posso continuar? Então, meus irmãos, verso 15, por favor, olha bem, olha o exercício de fé, olha a grandiosidade do que é ter Cristo Jesus na tua mente. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensar de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Aí ele vai falando ser imitador dele, tá? Agora, o que eu vou falar para vocês? Todos aqueles homens e mulheres de Deus, né, tementes a Deus, da época de Cristo Jesus, pereceram. Todos eles ficaram para trás. Porque, de algum modo, nenhum deles entrou na grandiosidade que você hoje está tendo a oportunidade de escutar. Qual é a grandiosidade? Cristo em você, a esperança de glorificação. Você está escutando isso. Só que tem um detalhe. O teu ouvido escutou. O teu coração recebeu. E você está determinado para que isso seja verdadeiramente manifesto em você. Tá? Os teus olhos estão vendo, os teus ouvidos estão escutando, e já está no seu coração. Aí o profeta Walt Disney falou: se o ser humano consegue imaginar, ele conseguirá fazer. Então já está dentro do seu coração essa situação. Nós já estamos nos imaginando em Cristo Jesus. Nada vos será impossível. É o evangelho novo, é o espírito novo, é o renovo, é o vinho novo. Odres novos recebendo vinho novo. Percebe? É a manifestação da plenitude de Cristo Jesus. De novo, não estou humilhando Pedro, Paulo, João, não estou humilhando os apóstolos da antiguidade, não estou humilhando, nem tampouco os nossos últimos contemporâneos aqui que pereceram ou dormiram em Cristo Jesus. Nada disso. Eu estou simplesmente falando para você que está vivo, que está diante de Cristo Jesus encarnado. É para você essa promessa. Não era para aquela época. Por quê? Porque era o espírito de ave ainda naquela época. Era o evangelho da circuncisão ainda naquela época. Percebe? Gálatas 4:1. Digo, pois, que, durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, pois que ele é senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Olha bem, o que ele está falando aqui? Prepara. Você é filho, mas você ainda está sob tutores. Percebe? Alguém ainda manda em você. Você é um multibilionário. Mas não adianta você simplesmente querer, se você não tiver antes a preparação do Santo Evangelho em Cristo Jesus. Verso 3. Assim também nós, quando éramos menores, homem bom, o caboclo já sabia que ele já tinha passado por isso. Estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. Pessoal, o que é resgatar? É tirar do grilhão da escravidão. Quem era o feitor que estava colocando um grilhão de escravidão? A lei mosaica. Ou será que você não entendeu isso aqui nessa leitura? Aqui, está claro para mim. Ou seja, para resgatar os que estavam sob o domínio da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Agora vem fé. E porque vós sois filhos,
enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. De sorte que já não és mais escravo, porém filho, e sendo filho, herdeiro, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são. Mas agora conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus. Como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos? Quem é o feitor? Quem é o Senhor? De quem está na lei mosaica? A própria lei mosaica. Então, se você fala que está em Cristo Jesus, se você tem um pé na lei mosaica, você está voltando de novo aos rudimentos fracos e pobres da própria lei. E isso vai te escravizar de novo. Então, qual é a manifestação carnal? Não é o pecado, é você estar sob o regime da lei mosaica. Então, Jesus não pode ser o seu Salvador. Não pode ser o seu Salvador. A salvação de Ave não pode ser o seu Salvador. A salvação de El Elyon pode sim, esse é o seu Salvador. Cristo Jesus, o ressurreto Filho do Altíssimo. Esse é o seu Salvador. Percebe? Então, o que é que nós temos que nos desvencilhar? Ah, do meu pecado. Ah, não sei o que, não sei o que. Ah, papapá. Não. Nós temos que nos desvencilhar da nossa manifestação carnal. Qual é a nossa manifestação carnal? A lei mosaica. E as coisas compatíveis com a lei mosaica. Aí está todo mundo ainda reverenciando a Jerusalém natural, reverenciando esse povo. Só que esse povo que lá atrás Iave os escolheu eram as prostitutas do mundo. Iave pegou, lavou-os, purificou-os, curou-os, fez prosperar, fez abençoar, e isso, aquilo, outro. Aí tem uma passagem que o Paulo de Varginha vai me ajudar a achar. Eles voltaram de novo a se tornarem as prostitutas do mundo. Aí nós vimos também aí em Garanhuns que a Jerusalém natural é quem mesmo, pessoal? É quem mesmo? Agar, a escrava. Percebe? E esses são os multibilionários do mundo. Agora, imagina quando se manifestar os filhos de Cristo, o Deus vivo. Nada nos será impossível. Vocês estão me entendendo? É essa preparação que o Santo Evangelho de Cristo Jesus, o vinho novo, está nos preparando. E se você conseguir imaginar a grandiosidade disso, nada vos será impossível. E se está na tua mente, você vai conseguir, em Cristo Jesus. Tá? É esse chacoalhão que eu queria dar com vocês aqui. É pequeno, mas é intenso, tá bom? Haja a liberação mental da tua mente. Haja a determinação no teu coração. Haja a perfeita sintonia do teu espírito com o espírito de Cristo Jesus. Porque nós vamos nos encontrar e nós seremos um em Cristo Jesus por causa desse elo de ligação. Tá bom? Nós nos abençoamos mutuamente em Cristo Jesus. Amém. É isso. Amém. Amém.